Fala, meu povo! Mais um programa novo aqui na Capixaba da Depressão, a CDD Talk Show, programa de entrevistas. E o primeiro entrevistado é Ari Bianchi, ele mesmo, mais conhecido também como Aridelso Bianchi, ex-jogador de futebol, ex-técnico, e hoje tem uma escolinha de futebol, nem sei se eu posso chamar de escolinha, porque o cara tem um projeto muito bacana. Então, Ari, se apresenta pra gente, como é que tá, tudo certo? Cria do Santo Antônio de Vitória, grande Santo Antônio. Tudo certo, Ari? Bom, tudo bem. Prazer enorme ter essa oportunidade, mais essa oportunidade da gente conversar sobre o que a gente tanto ama, né? Nosso futebol, principalmente nosso futebol capixaba. Então é motivo de honra para mim, né? Ser lembrado num primeiro momento tão importante como esse. Que isso, gostaria também de agradecer o Ricardo Miquimba, que foi quem aproximou eu, Ari. A gente tentou fazer um plano piloto lá em meados de 2020, mas estava com problema técnico, a gente não tinha equipamento. Agora o Miquimba está lá na Desportiva, então meus sinceros agradecimentos ao Miquimba, que era um projeto que eu já vinha amadurecendo. Ele chegou para falar bem assim, vocês têm que fazer, e agora a gente está fazendo, muito graças à iniciativa dele e também à ideia dele. Muito obrigado, Miquimba. É isso, Ari. Cara, gostaria de que você se apresentasse, né? Como eu falei, você é cria de Santo Antônio. Queria que você se apresentasse aí para o nosso público. Fala um pouco da sua carreira. Você que já foi jogador, foi técnico, tem uma história brilhante aqui no futebol capixaba. Eu comecei nas categorias de base, como toda criança, né? Comecei jogando informalmente. Depois eu fui convidado às categorias de base de Santo Antônio, fiquei até 80 eu fui para a Desportiva, formei ali, na época, o Infanto Juvenil, junto com o Giovanni, toda aquela geração na Desportiva. Depois eu fui tentar uma carreira profissional fora do estado, joguei no Serrano, enfim. Depois disso, eu percebi assim, que as minhas limitações técnicas não favoreciam. Tinha uma capacidade física soberba, tinha uma condição física soberba. Eu nunca consegui ser reserva muito pela minha voluntariedade, né? Era um jogador fisicamente muito bom, mas medíocre tecnicamente, né? E eu comecei assim, bom, uma coisa que eu tanto amo, não posso simplesmente descartar. Então eu resolvi começar a estudar sobre futebol, uma área apaixonante. Recebi uma proposta para ser treinador numa categoria de base do Rio Branco. Primeira iniciativa, nós fomos campeões do estado de juvenil, né? Tivemos uma campanha fantástica, conseguimos montar um elenco fantástico. E no ano seguinte eu já estava estreando como treinador profissional, em 97, pelo Aracruz, né? E do Aracruz para cá foram vários, né? Linhares, Colatina, Estrela, Esportiva Rio Branco, enfim, Jaguaré, né? Conilon, Serra. A gente assim, teve uma oportunidade enorme. E alguns clubes até fora do estado, né? O Mesquita, no Rio de Janeiro, o FF Sport de Maceió, de Alagoas. Enfim, a gente rodou bastante, né? A gente aproveitou bem essas oportunidades que a gente teve. Cara, eu lembro que o seu último clube como treinador foi o meu querido Linhares, que foi em 2015, quando eu voltei a acompanhar futebol capixaba. É porque meu time levou em 2007, vi alguns jogos, aí eu parei em 2015 por causa de um amigo, eu voltei a assistir. Eu tenho uma cena sua que me marcou muito, que a gente vivia pedindo camisa, né, ali no Alambrado e tal, e eu acho que o último jogo que a gente jogou na fase classificatória, o Linhares fez classificado, um colega meu pulou no Alambrado, Ari, o colete, não sei o que, você saiu correndo lá do vestiário do Linhares, foi lá no Alambrado entregar o colete amarelo com o logo do Linhares para aquele torcedor. Eu fiquei, caraca, esse técnico aí, que não tinha, né? Não tem como aqui no futebol capixaba trocar a camisa, então, muito bacana. Você resgatou aqui uma cena. São essas cenas, são essas coisas no futebol que faz o futebol ser o que é, né? São essas vivências, esses momentos peculiares que fazem realmente a gente ver o quanto que tem de sentimento, que tem de energia humana nas ações do futebol. É como que desconsiderar
o ímpeto, o desejo de um torcedor que esteja no alambrado, num momento importante da sua equipe, né? A oportunidade que ele tem de ter um símbolo, de guardar um símbolo, é um colete, né? Lamentavelmente, a gente não tem um futebol capaz de favorecer. Isso é uma ferramenta fantástica, né? Não é só o fato do tecido, do material, é a simbologia de você ter uma ação, de ter um símbolo, você conquistar um símbolo. Então, o colete ele não é só um pedaço de tecido, ele traz em si uma simbologia muito significativa que é própria, né? É um alimento do torcedor, né? Então, imagina quantos outros não gostariam de ter aquela oportunidade de também ganhar alguma coisa. E assim, eu não tenho problema nenhum em ter esse tipo de relação com o torcedor. Eu acho que ele me traz muito mais energia positiva do que eu tenha dado a ele ao entregar um colete. A simbologia dessa atitude, dessa relação, para mim é muito forte. Mas, Ari, quando bota o seu nome no Google, a primeira coisa que aparece são aquela famosa manchete: 22 horas correndo em volta do Kleber Andrade. Conta pra galera como é que foi essa história maluca aí, que tem muito... Todo mundo acha que foi uma maluquice, mas depois que você me contou, eu falei, rapaz, realmente tinha um propósito muito bacana. As 22 horas e meia exata da caminhada, ela foram um outro momento de muita simbologia no futebol, né? Eu tinha saído de um clube que era saco de pancada e eu deixei esse clube liderando uma competição, foi o Aracruz. O Rio Branco, que era o franco favorito, porque tinha um super time, né? Super Ézio, Giovani, Mauro Soares, Juninho, Maurício do Vasco, Arildo Peçanha, uma quantidade enorme de jogadores fantásticos que estavam à disposição no papel, mas não estavam rendendo aquilo que era adequado para essa estrutura. Então, enquanto eu deixei um clube, um Aracruz, liderando a competição, eu fui para o Rio Branco, fui contratado pelo Rio Branco, que estava rebaixado. Então, eu percebi nas análises que eu fiz que tinha um componente físico muito complicador do processo de sucesso. A gente reestruturou esse processo, né? Modificamos o que estava sendo feito e exercemos uma outra rotina, mas tinha um aspecto psicológico muito ruim inserido dentro do processo, porque imagina, quanta cobrança, né? Rio Branco é um time de massa, é um time grande, uma super equipe como essa, né? O que estava errado? Então, muitas perguntas, um ambiente muito inseguro. Então, eu resolvi também trabalhar essas questões. E eu passei, pessoalmente, também por um problema muito complicado, pessoal, né? Tinha, naquele momento, um pai que estava hospitalizado, um irmão que estava desaparecido. Então, foi uma enxurrada, né? Prometi a Deus que, se houvesse, por parte dele, essas bênçãos, eu iria transformar num grande sacrifício. Mas eu não tinha pensado ainda exatamente em quê. E aquilo me veio... Durante o jogo foram acontecendo várias coisas, né? Fiquei com um atleta do meu lado e eu sem entender, porque eu sou muito súbito. Eu, quando penso, eu ajo, né? Então, se eu pensei, eu já estou seguro para fazer. Eu não tenho dificuldade com isso, né? Eu penso muito, né? Mas quando a atitude está concebida, ela vai acontecer. E eu fiquei com aquele atleta ali, o jogo rodando, e o jogador que ia ser substituído fez o gol. Como seria se eu tivesse botado... Então foram acontecendo várias circunstâncias durante o jogo que não teve jeito, né? Foi realmente... não foi minha competência. Eu não posso dizer, eu ganhei o primeiro jogo que restabeleceu um processo de recuperação. Não fui eu, porque eu não tomei as atitudes que mentalmente, intelectualmente, eu tomei atitudes voltadas para
o instinto. E o que eu fiz? O que eu tinha pensado? Eu tinha pensado, eu vou caminhar do momento em que a partida terminar até o dia seguinte, quando o horário da partida se iniciou, né? E daria aí em torno dessas 22 horas e meia, né? Descontando o período do jogo. Então, assim eu fiz, né? Eu caminhei, fiz minha promessa, só que eu não imaginava o tamanho da repercussão, né? Eu desci, troquei minha roupa, fiz os meus procedimentos normais pós-jogo, fiz os meus relatórios, botei uma roupa do clube, subi e fui pagar. Né? O jogo, vários lances do jogo foi transmitido ao vivo. Pessoas que estavam operando o desmonte desse link perguntou: o que é que o professor está fazendo? Aí o vigia, que já estava no clube, que iria passar a noite, falou: sei lá, eu acho que ele está pagando promessa. Né? E era, né? E era. Mas ninguém sabia. Nem a minha esposa sabia. Ninguém sabia. Só eu. Ninguém, nem a minha esposa. Minha esposa foi saber porque, com a demora, né? E imediatamente começou a anunciar aquilo ali durante a noite. No dia seguinte já tinha todas as televisões do estado, já estavam, rádio, né? Foi feita transmissão ao vivo para Jornal Nacional, para todos os jornais. Isso bateu na BBC de Londres, para você ter uma ideia do tamanho do que foi isso. Então, assim, eu não calculei absolutamente nada, eu só quis pagar uma promessa que eu fiz aos meus atletas. Porque no vestiário, eu falei: olha, vamos vencer essa partida, que eu prometo a vocês um sacrifício muito maior do que o que vocês fazem numa partida. E no outro dia, cedo, às 9 horas da manhã, a gente adotou treino de recuperação pós-treino, pós-jogo, né? Imediatamente ao dia do jogo, no dia seguinte, a reapresentação. Para médico examinar, para a gente ver como é que estavam as situações de cada um, trabalhar com o pessoal que não jogou, fazer um trabalho de recuperação ativa do pessoal que jogou, enfim, é um dia normal, nunca adotei folga dia seguinte a jogo, né? A gente sempre tem atividade. Então, quando o pessoal começou a chegar às 9 horas da manhã, eu estava lá ainda, dando as minhas voltas. Começou os treinos e eu dando as minhas voltas. Chegou no treino da tarde, eu lá dando as minhas voltas. Então, aquilo tomou uma repercussão, e o Giovanni, ele foi assim, uma pessoa, né, ele é muito inteligente, né? O Giovanni tem uma inteligência emocional muito grande. Giovanni falou assim: vamos dar a nossa vida, porque olha o que ele está fazendo. Nós temos que tomar vergonha na cara, não tem condições da gente, o time que nós temos não é para a gente estar onde a gente está. Ele treinando e durante o treino ele falando essas coisas. Então aquilo foi tomando uma proporção, foi tomando um processo de multiplicação de conceitos positivos, de energia positiva, e o time disparou, o time virou a máquina que deveria ser desde o início da competição. Eu sei por que eu fiz, né? Lógico que hoje eu faria outra coisa, Vinícius. Prometeria talvez outras coisas mais práticas. Mas o resultado de tudo surtiu um efeito positivo para o Rio Branco, uma super equipe rebaixada e do rebaixamento ascendeu, né? E para mim isso valeu. Meu irmão foi encontrado, meu pai saiu do hospital, enfim, né? Eu não posso menosprezar o que aconteceu. Né? Para mim foi muito Promessa é promessa, né, significativo. Ari? Deu tudo certo Promessa no tem que final. ser cumprida. É isso Né? aí. Pô, Ari, eu fico curioso, né? Você teve alguma sequela física né, desse longo período de caminhada? Sei lá, como que foi a recuperação, o pós-promessa? Eu vou te contar o milagre, mas não vou te contar O santo. o santo. Entendi, tá certo. Estava terminando a última volta e todo mundo já acompanhando. Eu tinha atrás de mim ali no mínimo umas 50 pessoas. Quem envolveu? E 50? Se você ver as imagens, você vai ver.
tinham muitas pessoas dando a última volta. Um determinado jornalista chegou atrasado. E quando eu terminei, ele pediu para eu dar mais uma voltinha. Porque ele precisava fazer cobrir, né? Sim. Eu não consegui dar mais uma voltinha, mas eu não parei. Eu falei, vamos comigo. Eu não tinha condição mais nem de falar, eu estava exausto. Eu só me alimentei com uma banana e água. Eu não me alimentei, então fiquei a noite toda, eu não parei. Então eu estava realmente exausto. Eu peguei ele pela mão, aí o cinegrafista passou na frente, eu fui conversando com ele até a metade do campo, acredito eu, e deu tempo dele fazer o que ele precisava, e ali eu desabei. Me pegaram, botaram no carro e me levaram para o hospital. Eu fiquei internado, mas às 7 horas da manhã, acredito, eu recebi alta, e às 9 eu estava dando treino normal. A vida não para, né? Igual você falou, tinha que ganhar o campeonato, apesar do Rio Branco, pelo que eu tô lembrando na cabeça, não chegou a ser campeão de 97, né? Mas, como você falou, fez justo ao time que tinha montado. Chegou ao quadrangular, né? Uma história de motivação gigante pro galera da época, com certeza. Eu não sei como é que hoje não tem isso na internet, né? Porque você vai, eu pesquisei e não encontrei, mas o que eu encontrei foi um relato já uns tempos depois sobre essa história, muito bacana. Cara, o que você trouxe de novo para o futebol? Lá no vídeo do minha equipe, que o link vai estar aqui na bio, você falou, né, tipo, até depois dos bastidores, você trouxe gravação de jogo, estudo tático, data show no vestiário. Conta pra gente as inovações que você trouxe para o futebol aqui do Espírito Santo. Eu, quando aceitei o convite para estar treinador das categorias de base do Rio Branco, eu comecei, então, a estudar bastante. Então, eu fui fazer vários cursos, né? Eu fui fazer estágios, enfim. O que eu posso fazer diferente? Né? O que tem? Então, eu faço realmente a diagnose completa. Mas o que pode ser acrescentado? Eu sempre faço essa pergunta para tudo. Então, com esses conceitos, eu comecei, então, a aplicar treinos diferenciados, né? Treinos que valorizavam mais a qualidade individual. E como eu tinha limitações técnicas, o que eu fazia? Eu estudava sobre aquilo ali, né? Como desenvolver. Então, se serve para mim, vai servir para outro. Eu não me preocupava muito com colete, com roupa, com nada, não. Me preocupava com bola. Né? Então, fazia todo o esforço possível para que, no mínimo, cada atleta das categorias que eu treinasse tivesse uma bola. E que essa bola ela fosse utilizada de diferentes formas. E, no conjunto, quando eu fosse propor alguma coisa taticamente, eu teria jogadores mais qualificados para atender aquela minha necessidade. Depois eu comecei a pensar, falar para o jogador que ele errou depois do erro cometido é quase que medíocre, né? É uma desvantagem muito grande para o atleta, porque você fala do que você viu e ele pode ter interpretado aquela situação sobre outro ângulo. E eu comecei a imagem, eu tenho que ter imagem. Então eu treinava a equipe, mas eu filmava. E isso foi dando mais qualidade ao meu trabalho. Comecei a tirar leite de pedra. Isso tinha uma dificuldade, mas eu tinha maior velocidade para poder corrigir o problema. E depois, lógico, comecei a filmar os jogos, né? E fazia as avaliações. Eu falei, não, eu tenho que avançar um pouco mais. Estou apresentando o jogo depois que o jogo passou, mas eu posso evitar que a minha equipe jogue um segundo tempo ruim como ela jogou primeiro. Então, eu comecei a pensar em um mecanismo para poder mostrar erros de posicionamentos, erros técnicos de meus atletas durante o intervalo. Trouxemos aí software, hardware, que fosse capaz de fazer com que a gente tivesse essa agilidade. Eu já consegui, então, demonstrar para a equipe qual o posicionamento, em que momento houve a falha, por que houve a falha,
Então, os jogadores já voltavam para o segundo tempo com uma noção maior daquilo ali. E depois eu pegava a equipe no primeiro dia e apresentava aquele jogo todo com os cortes daquilo que mais me interessava apresentar e discutir com os jogadores. Eu passei a fazer isso num momento em que ninguém no Brasil fazia. Então, tudo isso me custou algumas incompreensões. Né? Nós tivemos situação de um treinador adversário ele gritar para sua equipe: vamos correr porque eu nunca vi computador ganhar jogo. Né? Então, e aquilo ali não era para ganhar jogo, né? Aquilo ali era para a gente ter uma noção dos resultados do nosso desempenho, né? Para favorecer uma tomada de decisão, para a gente tomar decisões mais assertivas. Fomos dos primeiros treinadores a levar uma equipe de futebol, tanto de categoria de base como profissional, a um laboratório de biomecânica para fazer avaliações, testes físicos aqui no estado do Espírito Santo. Enfim, a gente deixou aí, de forma pioneira, muitas contribuições que hoje são normais, né? São naturais, são necessárias. Algumas coisas são obrigatórias para você obter os resultados de desempenho que você deseja. Eu acredito que o futebol no Espírito Santo ele carece muito disso aí. O futebol não pode ser mais entendido como uma prática de 10, 20, 30 anos atrás. Né? A gente tem que pensar no futebol com a prática que vai evoluir aí nos próximos 5 anos e a gente já ter essas tecnologias já sendo executadas. Então, quando a gente antecipa, quando a gente está à frente do nosso próprio tempo, a gente consegue se equiparar com quem já está. O Ari, com aquele papo com o Miquimba, reforçando mais uma vez para a galera, o link dessa primeira conversa com o Ari vai estar aqui na descrição, lá no Facebook do Miquimba. Cara, eu lembro que você falou de algumas histórias, que você deixou de treinar o clube para ir gravar o jogo do adversário. Quais foram os perrengues que você passou trazendo essas novidades aqui para o Espírito Santo? Eu já inverti, né? Uma atividade que seria técnica, tática, eu invertia para uma atividade física para favorecer que eu pudesse assistir a jogos. Eu sempre fiz todo o sacrifício possível para gravar, para estudar todos os adversários. Né? Desde a categoria de base eu já fazia isso. O fato de você conhecer o máximo possível do seu adversário favorece, obviamente, que durante uma partida você não seja surpreendido por algo que você não tenha visto, não tenha percebido. Então, lógico, quanto mais você assistir um jogo, melhor, mas se você tiver as imagens desse jogo para você ver detalhadamente, para você realmente esmiuçar, eu acho que isso é importante. Você imagina um jogador hoje, ele faz muita questão de mostrar num DVD, no YouTube, sempre os seus melhores momentos. Então ele comete o erro de, num jogo todo, ele ter 1 ou 2 lances. Aí ele já pula para um outro jogo. Peraí, mas ele só fez aqueles 2 lances durante 90 minutos de interessante num jogo? Entende? Então você pega aquele retalho, aí você vai ver 20 jogos editados, 20 lances importantes. Um lance por jogo. O que isso contribui? Para que eu, enquanto treinador atento, preparado, para que eu dê a esse atleta credibilidade. Vai ser complicado. Então é muito melhor que você tenha gravado um jogo todo e aberto para você ver todo o posicionamento, para ver como que o atleta se comporta com a posse de bola, sem a posse de bola, se ele foi solidário numa jogada, se através de um mau posicionamento ou de um bom posicionamento resultou numa jogada ruim ou boa. Então, se eu tenho essa visão para um jogador, quando eu quero enxergar, eu tenho que ter um jogo todo do meu adversário para poder tentar enxergar tudo. Se eu tiver vários jogos em diferentes circunstâncias na competição, com
com adversários diferentes, eu consigo reunir informações que são capazes de nortear o meu trabalho. E eu nunca medi esforço, né? Já saí de uma ponta a outra. Já saí de Jaguaré para vir assistir um jogo do Estrela, em Cachoeiro. Meu Deus. Né? Com meus recursos. Com meus recursos. Nunca foi com recurso de clube. Por quê? Porque eu sempre acreditei que essa era a melhor forma para que eu conseguisse ter um melhor resultado profissional para mim e para que eu desse segurança aos atletas que eu estivesse conduzindo. Cara, muito bacana isso. E você falando dessa questão do jogo, né? Que o jogador deve mostrar o dever completo. Mas nos bastidores da conversa com o Miquimba, você falou da história de um jogador daqui no Linhares, em 2015, que chegou para uma posição, você falou, não, pera, vem cá, joga em tal lugar. Mas eu não sou assim, não, joga aqui. 1, 2 jogos, torcida criticando e tal, depois o cara arrebentou e foi nos artilheiros da competição e foi para fora. É muito interessante isso, né? Porque você olha, o cara chega como volante, aí vai para o ataque. Pô, o treinador é louco, o cara é volante. Mas você vê que a habilidade dele é para atacante e deu certo, né? Até hoje o cara tá aí jogando bola. Nós não temos um processo de formação confiável no Brasil. A gente tem atletas que não são medidos em suas características e são estimulados a jogarem em setores por uma determinada característica. Muitas vezes aproveita uma condição de ser alto e bota para zagueiro. Tem uma condição de ser rápido e bota como atacante. Então a gente não tem critério científico capaz de determinar vocação, né, habilidades físicas, técnicas, táticas, para você dar um emprego de maior aproveitamento para o atleta e para a equipe. Eu sempre me preocupei muito em avaliar o atleta em razão das suas qualidades individuais. Então, quando eu propus, o atleta me foi apresentado num jogo treino, né, de preparação para início de competição, e esse atleta atuou contra o Linhares numa posição de cabeça de área. Eu vi nele muito potencial, sim, mas nesse primeiro jogo eu já percebi que ele tinha características que deixava ele naquela posição subjugado, subutilizado. Então eu precisava de alguém que tivesse velocidade de raciocínio, que aproveitasse as movimentações do Paulinho, né? Quando o Paulinho se deslocasse numa determinada situação, esse atleta aparecesse de forma surpreendente. E quando eu fui propor esse atleta, esse treino, realmente aconteceu isso. Né? Não, vamos treinar aqui, eu quero te experimentar em outra posição. Não, mas eu nunca joguei tanto. A caneta é minha. Eu que mando aqui. Eu quero tentar com você. Né? Conversei com o Paulinho, expliquei, né? A gente chegou a um acordo. O Paulinho foi muito generoso, que ajudou. Né? Era uma situação totalmente nova. Ele tinha um outro companheiro de ataque, e eu ali estava optando por uma situação totalmente nova. Né? E acabou que esse atleta ele desempenhou um papel fantástico. Ele foi vice-artilheiro da competição. Né? Ele fez praticamente gol em todas as partidas que ele jogou. E saiu de uma posição que ele passou a vida dele até então jogando totalmente diferente daquela que eu propus. E depois disso, ficou confirmado. Né? Ninguém propôs a ele jogar de cabeça de área. Para onde ele foi jogar como atacante. E foi assim. De uma temporada para todas as outras. Né? Foi uma transição longa, foi uma coisa muito rápida. Então, como esse atleta permanece até hoje com sucesso, eu fico feliz de ter contribuído com essa mudança. Muito, muito feliz, você tá doido. Como você falou, né? Foi uma transição de uma temporada
por uma vida inteira que ele jogou de volante. Aí, em um ano, virou atacante, o resto da vida de atacante, tá ainda em atividade, tá jogando. E isso é muito bacana, igual você falou. Mudei a vida, tipo assim, né? Ganhando em dólar. Olha só, a primeira parte do bate-papo com Aridelcio Bianchi termina aqui, beleza? No total foram quase 2 horas de conversa, então a gente não quer que vocês percam nenhum assunto porque essa conversa tá muito legal. Daqui a alguns dias a gente solta a parte 2 para vocês, beleza? Antes disso, se inscrevam no nosso canal, deixe o like e até uma próxima. Valeu!